tendo o prazer de ver esse casal, que todo mundo conhece, que as palestras são maravilhosas, não estão fazendo elogios, mas cada vez que eles vêm, a gente sai daqui, assim, parece que um clarão assim, que vem pra gente. E isso é muito bom. Eu espero que você motive, preste atenção. Eu vou ler aqui uma mensagem que eu peguei no livro de Allan Kardec, que eu achei muito bonito. Oferece a teu irmão de caminhada a tua ternura e o teu sorriso para que o trajeto se torne mais suave e mais ameno diante das vicissitudes que forem encontradas. Segue de mãos dadas com todos para que o elo da amizade seja cada vez mais fortalecido e juntos possam construir um mundo melhor com mais solidariedade e fraternidade. Não julgue ninguém, pois a própria vida e o tempo são encarregados de mostrar o quão equivocadas todos estavam nas suas atitudes impensadas. A melhor e sincera condição é ter a mente em paz com todos. Caminha com alegria e harmoniza os teus pensamentos para que todos os dias sejam festas do teu existir. Mesmo diante de quedas e decepções, eleva o teu pensamento a Deus e verás que um outro dia virá com fé, amor e determinação, dissipando tudo o que for negativo. Eu vou pedir a nossa irmã Angel para fazer a prece inicial. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal. Com essa rogativa, passamos a palavra à nossa irmã Maria do Carmo, a quem dê início à reunião da noite de hoje. Que Deus seja louvado. Bênção de Deus, os dias amorosos dessa casa, passando a palavra à nossa irmã Cristiane para mais uma ótima palestra. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar pedindo desculpas por estar sentada, mas eu estou com uma crise no nervo ciático e eu não consigo ficar muito tempo em pé, que incomoda bastante. Então eu vou pedir licença para quebrar o protocolo da casa e fazer a palestra sentada, para não forçar o meu organismo, tá certo? E na noite de hoje a gente vai falar justamente dessas questões. O tema da noite de hoje, Jesus, o médico das almas. Quando a gente pensa a respeito de Jesus como médico das almas, a nossa visão ainda muito infantil, de espíritos ainda muito ligados à carne, nós pensamos no mestre como médico do corpo físico e lembramos automaticamente, rapidamente, de todas as curas realizadas no tempo em que ele esteve aqui conosco. Por não termos compreendido o real sentido da vinda do mestre entre nós, do qual ele mesmo nos chamava a atenção para olharmos a vida espiritual muito mais do que a vida do corpo físico. Porque se eu perguntar a qualquer um de vocês aqui que esteja na noite de hoje, eu gostaria que algum de vocês me informasse se todos aqueles que o mestre curou o corpo no tempo que esteve conosco, se existe algum que ainda está reencarnado. Tem algum?
todos da época do Mestre, há mais de 2000 anos, foram curados por Jesus dos seus problemas físicos. Mas eles perpetuaram, um dia eles desencarnaram. O que é que isso nos chama a refletir? O que é que Jesus, como médico das almas, nos chama a pensar a respeito das questões do corpo físico? Que vamos todos desencarnar. Que o corpo físico, ele, desde o momento em que nós reencarnamos, a única certeza que temos é que um dia a gente vai desencarnar. Hora, minuto, segundo, ninguém sabe. Mas vai acontecer. Porém, ele nos chama a atenção em diversas passagens do Evangelho, e o livro Boa Nova vem nos trazer muitos esclarecimentos a respeito desse tema e nos chama a uma reflexão bem mais profunda. Mas antes de entrar nesta questão, é muito importante a gente citar o livro Ação e Reação. Nesse livro, André Luiz está junto ao seu instrutor, tentando auxiliar um jovem senhor que vinha sendo vítima de 2 algozes muito ferrenhos, que vinham obsediando aquele jovem senhor há muito tempo. E ele estava numa situação bastante difícil. E André Luiz observa que o seu instrutor, quando se aproxima daqueles 2 homens, ele não leva com ele nenhum ar de repreensão, de repulsa, de crítica, não. Ele aproxima-se daqueles irmãos que estavam ali prejudicando de alguma forma aquele jovem senhor, para tentar uma conversa fraterna. E então, conversando, ele pergunta o que eles estavam ali fazendo. Então, logo, eles põem a par a situação que ocorria ali. Que significava o quê? Ambos eram tios daquele jovem. E estavam ali obsediando aquele jovem, porque quando mais novos, aquele jovem havia herdado uma fortuna enorme do seu pai. Porém, a fortuna que o pai deixou para aquele jovem senhor tinha sido adquirida às custas da morte e do assassinato dos próprios irmãos. Então, o pai daquele jovem senhor havia assassinado os próprios irmãos para ficar com a herança deles. E aí eles, ao perceberem a presença do jovem, recebendo então aquilo que lhes era devido na terra, eles passam então a obsediar aquele jovem. E então o instrutor, para que André Luiz entendesse como esse mecanismo estava ocorrendo com aquela criatura, ele faz o questionamento a um deles, chamado Leonel, onde ele pergunta como que eles conseguiam ter um acesso tão fácil àquela criatura, já que tinham por ele um sentimento não amoroso. E então aquele homem descreve com muita facilidade que nós somos muito fáceis de sermos influenciados, porque todos nós temos desejos, e que bastava apenas eles, através da observação dos nossos pensamentos mais íntimos, olha lá,
perceber aquilo que move cada um de nós. Foi quando então eles perceberam que, assim como o pai e como eles, aquele jovem era movido por um desejo íntimo muito forte em relação às questões do progresso material. E isso fazia com que eles tivessem ressonância junto àquele jovem, e eles não precisavam muita coisa para inflamar nele mais desejo de adquirir mais e mais posses materiais. Por que eles conseguiam ter esse acesso? Porque no íntimo do ser daquele jovem já existia esse desejo. Porque se não existisse, eles não conseguiam atingir a ele daquela forma. Então, quando a gente observa esta informação que é dada pelo próprio obsessor, a gente começa a ser chamado a atenção para observarmos as nossas condutas e os nossos pensamentos. Por isso que Jesus, quando esteve conosco, ele nos convidava constantemente a orar e vigiar ininterruptamente. Porque ele conhecia o íntimo do ser de todos aqueles que com ele conviviam. E ele sabia o que movia intimamente cada criatura. E é curioso, porque nesse livro Boa Nova, numa das passagens dele, trazida por Humberto de Campos, chamada Bom Ânimo, ele lá fala de um momento de um encontro de Jesus com Bartolomeu. Num momento em que o mestre estava com os discípulos, mas que percebia constantemente em Bartolomeu um certo desânimo, uma tristeza profunda. E que Bartolomeu era sempre muito resmungão, sempre reclamava muito de tudo, tinha um humor péssimo e chegava a atrair para si também das pessoas uma animosidade. E as pessoas chegavam a ser grosseiras com ele por essa forma que Bartolomeu trabalhava. Então, Bartolomeu, percebendo nessa conversação com Jesus, ele toma coragem. Então ele pergunta a Jesus, que ele diz a Jesus que ele não saberia explicar a Jesus o que é que fazia e por que ele tinha aquelas tristezas e aquela amargura tão grande, mas que sabia dizer que o Evangelho enchia ele de esperanças. Aí olha lá que Jesus responde a Bartolomeu. Jesus, compreendendo qual era a grande aflição, o grande desejo íntimo de Bartolomeu, que na realidade a grande tristeza de Bartolomeu era porque ele não conseguia ter uma prosperidade grande na sua pescaria. E aquilo fazia com que ele se sentisse em desânimo com tudo. E o deixava aborrecido por não ter as posses que ele tanto desejava. E Jesus, como via o íntimo do ser daquele apóstolo, ele então olha para Bartolomeu e diz: a nossa doutrina é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Olha o que Jesus chama a atenção dele. Se o Evangelho é da Boa Nova, como ele não pode produzir alegria? Porque toda boa nova, toda notícia boa que recebemos, nos causa bom ânimo, nos traz alegria, não é? Quando a gente recebe de alguém alguma notícia boa, a gente não fica alegre, não fica contente?
Então Jesus chama a atenção de Bartolomeu em relação a isso. Aí ele diz assim: fazes bem, conservando a tua esperança em face aos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-la um dia aos corações que morejam na terra. O que é que Jesus vem dizer a Bartolomeu em relação a isso? Porque quando a gente fala em relação a reino, pela nossa visão material, a gente sempre acha algo muito suntuoso, algo que vai ter muitas posses. E Jesus não falava desse tipo de reino. Jesus não falava de valores materiais. Jesus chamava a atenção de todos aqueles que o buscavam, de buscar os valores espirituais, que não são fáceis de ser construídos, porque nós temos muito apego às coisas do mundo. Ainda somos muito ligados àquilo que materialmente nos satisfaz. E ele chama a atenção de Bartolomeu para perceber o que o Evangelho vem prometer, que é uma abundância futura de vida, não de coisas materiais, mas de bom ânimo, de alegria de viver, de ter a certeza que nós seremos felizes, nós seremos anjos um dia. Então, quando Jesus chama a atenção de Bartolomeu em relação a isso, é para que ele parasse de observar as questões materiais e começasse a dar mais valor àquilo que era ensinado espiritualmente, que era o que ele poderia levar junto a ele quando daqui for, que é o que todos nós poderemos levar quando sairmos daqui. Será a única coisa que nós poderemos carregar conosco. É tudo aquilo que nós construímos enquanto seres humanos espirituais, em processo evolutivo. Então é todo o bem que nós realizarmos. E todo o bem que nós perdermos a oportunidade de realizar. E aí a gente começa a repensar as nossas questões. E Jesus não desdenha em relação à questão material pela necessidade do se prover, de ter aquilo que é necessário para a nossa subsistência. Não é isso que ele está dizendo. Mas é a busca incessante de uma amplitude que não nos é necessária. Ou acaso, se não falta alimento para nossos pequenos seres, os passarinhos, que sempre têm o que comer e onde se abrigar, como nós humanos poderíamos ter menor condição aos mais pequeninos, se Deus ama a todos? E nos asseverado pelo Evangelho que não cai uma folha de uma árvore que não seja com o consentimento do Pai. Acaso nós somos seres inferiores a uma folha de uma árvore? Claro que não. Então nós começamos a observar a importância que cada um de nós tem dentro do mundo, dentro deste planeta e dentro da própria construção do universo. Mas precisamos começar a alimentar nossas almas com este Evangelho de Jesus, com esses ensinamentos que foram nos trazidos há mais de 2000 anos e que ainda não compreendemos, ainda não chegamos a entender. Ainda buscamos o auxílio quando a dor material chega, não
buscando a elevação espiritual. Porque quando Jesus ele assevera aqui que ele traz alegria, o entendimento do Evangelho, e que nos chama a atenção a termos bom ânimo, é porque é difícil passar pelas provações quando nós não temos o Evangelho de Jesus conosco. Se está difícil passar pelo que você está passando, tendo o Evangelho, se você não tivesse, eu garanto que seria muito pior. Seria muito mais difícil. Por quê? Porque nós não teríamos a esperança de um porvir melhor. E é isso que o mestre nos chama a atenção. E chamou a atenção de Bartolomeu à época. Veja, um apóstolo que vivia ao lado do mestre, que ouvia as suas mensagens constantemente, e mesmo bebendo da fonte da água viva, estando ao lado do ser que só o olhar, a presença, já trazia uma vibração diferente para onde ele se encontrava. Veja, se a gente tem a informação da própria espiritualidade e de muitas pessoas que tiveram na casa de Chico Xavier, que a 10 metros de distância do centro onde ele se encontrava, as pessoas já começavam a sentir a vibração de amor daquele homem. Tem noção do que era a vibração de amor do mestre? Gente, vocês já leram a carta do que tem lá no livro Há 2000 anos, de Públio Lentulus, falando e descrevendo Jesus? Gente, é de arrepiar. Porque ele descreve o mestre com uma riqueza de detalhes, com uma amorosidade que a gente fica assim encantado. Ele diz assim, que era um homem de média estatura, que trazia o cabelo descido aos ombros, partido ao meio, na forma dos nazarenos, de cor, como é que ele dizia? Ele meio que dourado, né? Que o mestre tinha o cabelo que era um louro escuro, né? E ele dizia assim, que a face trazia um encanto que o olhar de Jesus a muitos amedrontava e a outros encantava. Porque era aquele olhar sereno, o olhar carinhoso, o olhar daquele que penetrava no íntimo do nosso ser, que conhecia em nós o mais profundo dos nossos desejos íntimos. E por isso que ele chamava Bartolomeu naquele dia para uma conversa mais próxima. Porque embora Bartolomeu estivesse ao seu lado, bebendo da fonte, ainda assim permanecia em melancolia em diversos momentos. Ainda no conflito íntimo do ser, buscando as posses materiais. E quantas vezes nós, espíritas, estamos na casa espírita e também não nos vemos com essas mesmas angústias. Ainda não nos vemos muitas vezes com tristezas e melancolias por não termos adquirido aquilo que o nosso desejo mais íntimo nos requer,
seja da parte material, seja na questão de uma relação sentimental, seja de um emprego tão desejado, seja do que for. Porque buscamos ainda muito a satisfação do ego, do eu, da posse. E não compreendemos que ele vem nos chamar a trabalhar o doar-se, o viver em Cristo, percebendo que quanto mais nós podemos dar um pouco de nós, mais nós recebemos também dos outros. E que nos preencherá as nossas almas, serão preenchidas, quando nós entendermos a profundidade da sua mensagem. Quando nós entendermos as virtudes que precisamos trabalhar, da paciência, da tolerância, da compaixão. Entender que precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, porque só nos ofende alguém que um dia foi ofendido e que ainda não entendeu o amor do Mestre. Porque quem ama não vai ofender. E todos nós temos dificuldades de relacionamento uns com os outros. Seja com a mãe, seja com o pai, seja com o companheiro, seja com o irmão, seja com um primo, seja com um colega de trabalho. Todos temos alguma dificuldade no relacionamento uns com os outros. Porque queremos impor aos outros que eles ajam conforme a nossa visão do que é o certo da ação. E quando nós começamos a compreender que o verdadeiro amor, ele aceita o outro como ele é, não exige do outro uma mudança de comportamento que ele ainda não tem capacidade de realizar. Porque quando nós percebemos algo que precisa ser mudado em nós, nós começamos a transformação. É isso que a Casa Espírita nos chama. É isso que Jesus nos chamava. A trabalhar em nós as almas. As nossas almas. As nossas imperfeições, as nossas dores íntimas. Então ele nos chamava a olhar para dentro de cada um de nós e perceber e ir ali domar em nós as nossas más inclinações. Então, ao perceber essa dor de Bartolomeu, ele chamava Bartolomeu a olhar para outras questões que ele não estava olhando. Estava focado, mesmo que no subconsciente, apenas na parte da prosperidade material. E esquecendo de perceber quão rica a vivência que ele estava tendo ao lado do Mestre e dos seus ensinamentos. Então, Jesus, quando olhava para eles, ele olhava no fundo dos olhos dessas pessoas e ele entendia o que ia lá profundamente. Será que é fácil a gente entender a profundidade do íntimo do nosso ser, que muitas vezes nós mesmos tentamos mascarar em nós, tentamos esconder aquilo que nos move a alma. E a gente precisa, para começar a trabalhar a reforma íntima, trabalhar a fortaleza de nossas almas, entender exatamente essas questões de nós, que está em cada um de nós. Não esconder o que nós verdadeiramente sentimos, mas buscar perceber de fato
E não é vergonhoso. É muito mais honroso reconhecer. Porque o que é que Kardec nos diz? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende em domar as suas más inclinações, não é a dos outros. Ele nos chama a perceber aquilo que vai em nós. E isso já desde antes Jesus vinha nos chamar. Por isso que ele dizia, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas para os doentes da alma. E Jesus, quando ele fazia as curas físicas, muitas vezes se era questionado por que Jesus muitas vezes mandava aquelas pessoas ir ao sinédrio para se apresentar. E aí, para aqueles que não conhecem a história da época de Jesus e aqueles que não têm o conhecimento adequado, fica meio que um contrassenso. Como é que ele manda silenciar o que aconteceu e ao mesmo tempo manda a pessoa ir no sinédrio para se apresentar? Ele estava com duas conversas? Ele estava tentando burlar algo? Não. Porque na época de Jesus, era lá no sinédrio que se existia um livro chamado Livro da Vida. E esse Livro da Vida, lá era colocado o nome de todas as pessoas que nasciam. E aquelas pessoas ficavam no Livro da Vida até o momento em que elas morressem. Porém, como na época de Jesus, a lepra era uma doença que não era aceita pela sociedade, porque ela normalmente atingia e se manifestava mais e mais, proliferava muito rápido. Então, aqueles que eram identificados com a doença, eles eram banidos da sociedade e expulsos da cidade, para não poder contagiar os demais e não matar a todos. E aqueles que apresentavam a lepra eram riscados do livro da vida. O que é que isso significava? Era como se eles estivessem mortos. Então eles não podiam mais negociar, eles não podiam casar, não podiam ter casa, não podiam nada, eles não tinham mais como sobreviver. E eles eram expulsos. E viviam de mendicância. Então, quando os leprosos se apresentavam ao mestre para que pudessem obter a cura física do corpo, e que alguns conseguiram, ele dizia, abstém de falar sobre o que ocorreu, mas vai no sinédrio e te apresenta. Para quê? Para que o nome daquela criatura fosse novamente colocado no livro da vida. Porque então aquela pessoa poderia voltar a casar, a negociar, a trabalhar e ter uma vida em sociedade. Era para isso que Jesus fazia essas informações. E aí, Humberto de Campos, ele nos narra que uma certa tarde, após o próprio mestre já ter realizado diversas curas físicas, mas compreender que muitos daqueles, na sua grande maioria, não tivessem compreendido o verdadeiro sentido daquilo que estava acontecendo, ele se recolhe atrás da casa de Simão Pedro. E ele se recosta numa pedra próxima a uma árvore e fica a contemplar o rio que passa por trás da casa de Simão Pedro. E Simão Pedro vem de dentro da sua casa, sorrindo, feliz, por conta dos grandes feitos que o seu mestre então tinha feito naquele dia. Mas percebendo Jesus calado, contemplando, ele percebe que do rosto do mestre
descia uma lágrima. E Simão Pedro acha aquilo estranho e aproxima-se de Jesus. E Pedro então olha para o mestre e diz: Mestre, acaso estás a chorar? E Jesus olha para Pedro com aquele olhar compassivo e diz: Simão, achas que tem um motivo? Aí ele olha para o mestre e diz assim: Mas mestre, depois de um dia tão grandioso, do qual tu fizestes tantas proezas, tantas coisas maravilhosas, que à época, as curas das pessoas. E aí o mestre olha para Pedro e diz: Pedro, eu não vim curar corpos, eu vim para curar almas. Eles não entenderam o verdadeiro sentido das suas curas físicas. E em verdade eu te digo, Pedro, que ainda nesse instante, o nosso irmão, que foi curado da lepra, já encontra-se novamente nos bares da vida, contando vantagem com seus amigos pela cura que lhe foi dada, e já retorna aos mesmos pendores anteriores da drogadição e da sexolatria. Ele não entendeu. E tão logo, pouco tempo se passe, ele recairá mais uma vez. O que é que Jesus estava querendo dizer com aquilo? Que não adiantava que ele tivesse levado a cura do corpo àquele homem. Porque se ele retorna aos mesmos equívocos do passado, de pensamentos e ações, ele atrairá mais uma vez para si novas doenças físicas que o arrastarão mais uma vez. Por quê? Porque quando nós estudamos a doutrina, nós começamos a compreender que as mazelas do nosso corpo físico, elas se dão através dos nossos pensamentos, recorrentes e constantes, equivocados. E o que Jesus vinha chamar a atenção de todos nós era olharmos aonde está o nosso verdadeiro intuito, onde está o nosso coração. Qual é o propósito real que te move a casa espírita? O que é que te faz buscar a casa espírita? É só para buscar se livrar do problema momentâneo de agora e pronto? E assim que resolver, você vai-se embora? É buscar cura do corpo? É buscar que, como muitos às vezes vêm, quero que tire isso de mim porque não quer a manifestação da mediunidade que foi solicitada por nós mesmos quando estávamos no mundo espiritual, para o trabalho no bem? É o trabalho sincero do bem realizado para o próximo? Ou é buscar posições como se a casa espírita tivesse hierarquias? Nós não temos dogmas, nós não temos hierarquia, nós não temos ritualísticas, nós não temos paramentos, vestimentas. Não existe isso na casa espírita. O que existe na casa espírita é o estudo dos livros da doutrina. É buscar compreender o Evangelho de Jesus
para que Ele transforme as nossas almas, para que Ele faça que nós possamos ser um vaso novo, para que nós busquemos nos transformar em homens e mulheres de bem, em sermos seres transformados espiritualmente. Porque muitas vezes mais vale a perda do corpo físico, mas a alma restabelecida e restaurada diante do verdadeiro sentido da vida, do que o corpo restaurado e a alma convalescida. A alma arrastada aos equívocos, porque tantas vezes recairá se não entender a mensagem que o Mestre vem nos chamar a trabalhar em nós. Uma das maiores transformações morais que o Evangelho de Jesus vem nos exemplificar é a nossa amadíssima Maria de Magdala. Uma mulher que vivia tormentos imensos, que tinha em sua alma e trazia em sua alma o vício da sexolatria pela sede e necessidade de amar. E basta que ela encontre o Mestre, que ela mesma entende que a sua mensagem trazia para ela a saciedade de uma sede que ela não sabia como saciar. E ela, em conversa com Jesus, ela diz: mas eu tive, Mestre, meu ventre varado por tantas vezes, por tantos homens, e nunca pude ser mãe. Olha onde ia a dor íntima da alma daquela mulher. E Jesus olha para ela e diz: por acaso, mulher, tu achas que não vale ser mãe dos filhos alheios? Tu achas que é menos grandioso doar a tua vida por aqueles que não saíram de teu ventre do que doar a vida por aquele que saiu de teu ventre? Quantos filhos reclamam uma mãe e não tem? Então vai e dedica a tua vida, mulher, para esses que não tem quem olhe por eles. E aí ela entende o que é que Jesus vem chamar ela a trabalhar. O amor incondicional por aqueles dos quais ninguém queria amar, que eram os leprosos, os filhos dos leprosos, os doentes. E então aquela mulher passa a dedicar a sua vida a auxiliar aqueles irmãos. E até então, quando ela vai ao riacho para banhar-se, e ao cravar o dedo em uma parte próxima ao peito, ela então percebe que sangra, mas ela não sente dor. Então ela vê que agora ela também era uma leprosa. E até então ela contava a vida de Jesus e falava do Mestre Jesus com todo o amor possível para encantar aqueles. E sempre que ela subia para falar os feitos do Mestre, ela dizia: meus irmãos leprosos, venho hoje falar de Jesus, contar mais uma boa nova.
E então aí ela transcorria diante da história, de uma das quais ela havia convivido com o mestre, visto acontecer. Mas naquela tarde, após o seu banho, ela quando sobe para trazer então a história àqueles irmãos, ela então se enche de alegria e olha para eles e diz: nós, meus irmãos, nós os leprosos. Então os outros olham para ela com o olhar arregalado e ela diz: sim, meus irmãos, porque hoje estou eu entre vós, assim como todos também estou leprosa. E aí ela é aplaudida por todos eles e abraçada. E um daqueles que era o mais resistente, que não aceitava, porque dizia que ela, como podia, uma mulher tão bela, jovem, tá ali para se dedicar à vida, ajudando eles, que ela era fingimento. Mas diante daquele testemunho daquela mulher, ele então é dobrado pelo amor dela. E ele morre em seus braços, pedindo perdão por a ter julgado tanto tempo. E ela se dedica a uma das maiores transformações morais, porque um dos maiores pendores da humanidade é a questão da queda sexual. E ela vivia num antro. Ela tinha essa dificuldade, que é uma das questões mais difíceis de serem domadas no ser. E ela conseguiu, ali naquele momento em que encontrou com Jesus e compreendeu a sua mensagem, conheceu o seu evangelho, transformar-se e modificar a sua existência, passando a dedicar-se a seguir o mestre e auxiliar aqueles. Porque após o desencarne de Jesus, quando ele vem e reaparece 3 dias depois de sua morte, ele aparece para Maria Santíssima? Os apóstolos? Não. Ele aparece para ela. Talvez a escolha tenha sido justa por isso. Porque foi um dos seres que teve uma transformação moral mais profunda, mais difícil de ser realizada. E quando ela vai contar aos seus discípulos, é ridicularizada. Porque nenhum deles crê. E quando ela pede para seguir junto aos discípulos, para continuar, ela é banida. Porque Pedro diz a ela que não tem o cunho moral do mestre para poder seguir junto com ela ao seu lado. Ele não tinha condições de permanecer com ela ali. Por isso que ela, após o mestre não estar mais conosco, ela então vai buscar o Vale dos Leprosos para auxiliar. Depois de ser rejeitada pelos próprios discípulos, por não poder permanecer junto a eles. Porque naquela época, a mulher não tinha vez nem voz. A mulher era posse dos homens, feito os animais, feito as casas. E um passava para o outro. E não tinha nenhum que quisesse assumi-la como fazendo parte de sua família, como Jesus aceitava. Porque tinha o cunho moral para isso. O valor moral do mestre, diante de todos aqueles que o tentavam, era tamanho que ele calava a todos. Por isso que Públio Lentulus, ele diz: o olhar penetrante daquele homem a uns fazia temer e a outros fazia chorar.
de amor, de amorosidade. Uma criatura que quando as pessoas aproximavam-se dele e ouviam o magnetismo das suas palavras, transformava as criaturas. Modificava o íntimo do ser de cada um daqueles que o buscavam com todo carinho, com toda brandura. Ele falava o íntimo do ser de cada um. Ele não julgava, não absolvia. Ele simplesmente compreendia todos nós. Compreendia as nossas fraquezas, compreendia o tempo de cada um para a sua transformação. Por isso que mesmo sabendo que Judas estava ao seu lado e que já tinha negociado a sua própria vida, na ceia, ele não expulsa Judas de lá. Ele ainda dá a Judas nova oportunidade para ele arrepender-se, para ele desistir do seu intento. E aí muitas vezes a gente não compreende o que é que ia no íntimo do ser daquele homem. O que é que Judas pensava que podia fazer? Ele achava que no momento em que o mestre fosse preso, ele então ia mostrar todo o seu poder e toda a sua glória. Mas Jesus sabia que não era para isso que ele tinha vindo. Ele sabia que não era para demonstrar nada de sobrenatural ou sobre-humano, mas de fazer as pessoas repensar suas condutas éticas e morais. É isso que nós somos chamados na casa espírita. Por isso que ele é o médico das almas, porque ele nos convida a olhar o íntimo do ser de cada um de nós. Ele nos convida a transformar em nós as nossas vidas, transformar em nós os nossos desejos mais íntimos e buscar o nosso desejo transformado em um desejo da alma e não do corpo físico, que vai perecer junto com ele. Então, meus irmãos, quando nós lermos as mensagens do Evangelho, antes de abrir o Evangelho em nossos lares, que nós possamos fazer uma prece sincera do íntimo do nosso ser e abrir esse Evangelho pedindo a Jesus, nosso irmão maior, nossos guias e mentores, que traga para nós a mensagem que vai calar fundo a nossa alma. E por mais absurdo que possa parecer, quando nós abrirmos o Evangelho, a resposta não do que nós queremos, mas do que nós precisamos vai estar ali. E aí muitas vezes a gente lê o título e diz assim: Ave Maria, esse Evangelho era para fulano. Era não. Porque se foi você quem abriu, não era para fulano, era para você. E aí busque ler a mensagem e extrair dali o que pode ser melhor para a sua alma. O que é que Jesus está querendo falar intimamente no seu ser. E aí quando você lê de fato o Evangelho com essa intenção e esse propósito real, você vai ver como ele vai começar a transformar a sua vida. Porque você vai começar a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir a mensagem do Senhor. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Que dizer, né? Uma palestra maravilhosa. Como é bom falar daquele nosso Pai, né? Eu espero que cada um de nós saia daqui com muitas perguntas a fazer. E aí a gente vai pegar o Evangelho e vai ler. Cada vez que a gente pega o Evangelho e lê, a gente entende de uma maneira.
sempre fica aquela pergunta. Eu, pelo menos, eu tenho essa mania, eu leio um livro, aí eu coloco lá no cantinho. Eu já li o Evangelho, acho que umas 10 vezes. Cada vez que eu pego, e eu marco. Cada vez que eu pego o Evangelho, que eu começo a ler, poxa, o que isso aqui era? Porque a compreensão, a mente vai abrindo e a compreensão vai aumentando. E foi muito bom. Eu espero que vocês estudem, peguem o Evangelho e estudem para saber mais, para tirar todas as dúvidas, não ficar só naquilo, porque fulano disse, ciclano disse, não. A gente tem que ler, tem que indagar. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Infelizmente, o relógio não é espírita. E temos que terminar a nossa reunião de hoje, esperando que cada um de nós, ao sair por esta porta, saiamos com muita paz no coração, com pensamentos positivos, com muita fé. E se o que a gente pensou que ia acontecer hoje não aconteceu, é porque não estava na hora. O tempo dele é diferente do nosso. Nem tudo aquilo que a gente deseja é para o nosso bem. E não é porque ele escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo na linha certa e a gente é que entende torto. Eu vou pedir para a Neide fazendo essa prece de encerramento. Com a permissão de Deus e de guias amorosos dessa casa, damos por encerrada a reunião da noite de hoje.